Meu nome é Cristiano Almiese, eu tenho 42 anos de idade, que eu completei em outubro de 2020. Estou postando essa gravação aqui sem nenhum objetivo de autodivulgação ou de visualização mesmo. É só uma fala minha que eu quero deixar aqui publicamente. Então vou começar mencionando o assunto específico que tem a ver com o meu comportamento, que vai ser a base de tudo que eu falar aqui. O fato é que eu vivi muitos anos da minha vida de forma que chamasse a atenção dos outros. Não é tanta gente assim, porque eu não tenho uma vida social muito exposta. Na verdade, eu não tenho vida social nenhuma, há muitos anos já. Mas mesmo pessoas que nunca me viram na vida já chegaram a perguntar diretamente a mim se eu estaria doente ou se eu estaria passando mal, porque elas chegavam perguntando, falando, puxando o assunto normalmente, né, como fazem de costume com todo mundo, e não tinham o mesmo retorno da minha parte. Então, elas de alguma forma ligavam isso ao, né, ao fato de uma pessoa que estaria passando mal. E a pessoa, né, nunca tinha me visto. O problema é, falando assim de uma forma até superficial, porque não é né, propositalmente, é porque não é um assunto que seria sensato da minha parte eu ir assim falando de cara mesmo. Como uma timidez, só que uma timidez excessiva. Uma pessoa que quase não fala mesmo, que não chega nas outras pessoas para puxar um assunto, enfim. Para resumir, seria esse tipo de comportamento retraído. Só que essa é, assim, como eu disse, é a versão amenizada da coisa, porque esse problema chegou ao extremo de um transtorno mental mesmo, chamativo, né, para quem observa e tal. E para dar um exemplo de um período bastante crítico desse problema, o que eu vou descrever aqui, né, eu já tinha para lá dos 20 anos de idade, então eu já era um adulto. Meu pai já é falecido, quando ele chegava em casa, e se eu encontrasse com ele de repente, a princípio eu levava um susto, depois eu corria literalmente, como um animal mesmo, assustado. E se eu não tivesse como escapar, sair porta fora, eu virava de costas para a parede e ficava lá mesmo, estagnado, como que nem um bicho acuado mesmo. Mas esse tipo de comportamento não fazia com que eu perdesse a capacidade de raciocínio. Em outras palavras, né, eu não estava saindo fora da cabeça, mas era um comportamento que eu não tinha controle. E fui a psicólogos, psiquiatras, até para a Unicamp eu fui, não deu em nada, enfim. E nessa época eu ainda cursava o ensino médio, porque eu terminei atrasado, né, o período escolar, com 22 anos de idade, que eu demorei para me desenvolver socialmente e intelectualmente também, porque
Eu aprendi a ler com quase 12 anos. E estudei em classe especial, enfim. Mas na escola, né, falando assim, já nesse período aí adulto e tal, algumas pessoas tentavam ajudar, entre alunos, professores e tal. Outras tiravam sarro mesmo, e eu não tinha comunicação com ninguém na escola, só apenas ficava lá focado na matéria, copiava tudo, né, mas sem nenhum tipo de interação. Aliás, até tinha, né, a única forma de comunicação era por gesto, né, por gesticulando, né, cabeça e tal. E mas voltando até aquela questão em que né, aquele cenário que eu descrevi em relação a meu pai, que eu corria e tal, esse tipo de comportamento não era só em relação ao meu pai, era em relação a todas as pessoas que eu não conhecia ou que eu conhecia, mas que eu havia perdido o contato. Então, meio que eu via essas pessoas, assim, acho que até falando de uma forma até meio inconsciente mesmo. Eu via essas pessoas como estranhas, enfim. Inclusive eu posso até atribuir isso em relação ao meu pai, porque meu pai trabalhava o dia todo e isso cria, né, um certo distanciamento. Eu estou falando isso porque as pessoas comentavam na época, pensavam que fosse um trauma, que meu pai tivesse feito alguma coisa muito grave para mim. Não tem nada a ver com isso. Era por causa do problema, né? O problema extremamente antissocial. No ano de 2007, há mais de 13 anos, eu comecei uma terapia com um psicólogo da rede pública, e eu já havia passado por outros, né, como eu já mencionei, mas falando especificamente dessa terapia, para se ter ideia, né, nessa época eu tinha 28 para 29 anos, quase 30 anos de idade, e eu precisei escrever, né, fazer um resumo, um manuscrito mesmo, da minha vida, né, relacionando essa série de dificuldades e tal, e levei, né, escrito para o psicólogo, tal, até porque eu já tinha feito tentativas, e eu até falava, né, que nessa época eu tinha feito, né, até chegar aí eu já tinha feito um esforço pessoal para sair, né, para melhorar esse estado, mas não conseguia falar continuamente e sempre olhando para o lado, para o chão, enfim, uma dificuldade imensa para conversar, olhando nos olhos da pessoa. E então eu escrevi, né? Inclusive eu já até fazia isso com a psicóloga, pedia para que eu escrevesse e tal. Então eu tive a mesma ideia. E depois de um tempo avaliando o meu caso, na conclusão dele, eu teria síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger é um estado de autismo do subtipo de autismo leve, porque o autismo tem 3 subtipos, pode se chamar de graus, mas 3 graus: é leve, moderado e severo, né? Inclusive essa classificação, síndrome de Asperger, nem é usada mais como diagnóstico, né? Porque teve a reforma do DSM, que é o livro que os profissionais
usam como base para estudos, para fechar diagnósticos e tal, transtorno do espectro do autismo é a classificação usada para descrever qualquer grau ou qualquer variação de autismo. Então, na linguagem de hoje, eu teria um autismo leve. Embora haja pesquisando bastante, então eu acredito que haja até uma certa controvérsia, porque levando em consideração o nível de comprometimento e tal, estaria mais para autismo moderado. E, inclusive eu fiz um teste de autismo pela internet um tempo atrás e deu uma pontuação bastante alta. Inclusive, claro que não dá para se valer de um teste de internet para concluir qualquer coisa, mas também não dá para desconsiderar completamente, porque é elaborado por profissionais. Né? Mas 13 anos atrás, as informações em relação ao autismo ainda eram limitadas, né? Não era como hoje, tal. Então o psicólogo fez mais do que outros profissionais que eu tinha passado antes, tal, ao concluir isso, né? Porque eu fui até para, como eu já disse, para a Unicamp, não prestaram para nada, enfim. E parei a terapia, fiquei 1 ano e meio, porque eu tinha, enfim, não estava melhorando tinha até ajudado em certos aspectos da minha vida tal, mas não estava resolvendo essa dificuldade de interação. Na verdade, tudo que ele sugeria que eu fizesse, eu já tinha tentado antes, então foi por isso que eu parei. Depois, a minha mãe estava pagando um plano de saúde na época, e eu fui a psicóloga, né, que incluía no plano, mas ela nem sabia o que era síndrome de Asperger, sabia muito superficialmente, não entendia nada de autismo. Ela até chegou a falar que não era especialista em autismo, não poderia me ajudar muito nesse sentido. Então, o que eu ia fazer lá, né? E depois por muitos anos, eu ignorei mesmo essa questão, até com base em coisas de autoajuda que eu havia lido, questões de metafísica, enfim, várias formas que eu buscava para me ajudar nesse sentido mesmo. Esses ensinamentos sugeriam que eu deveria ignorar completamente qualquer negatividade, qualquer coisa que eu queria modificar na minha vida. Então, só 2 anos atrás que eu voltei percebendo, né, que não tinha dado tanto resultado assim. Eu passei a mergulhar mesmo nessa questão aí para entender mesmo, até para saber se poderia, né, de fato ser ou não ser, né, autismo e tal. Comportamentos inadequados, falta de comunicação, isso começou a ficar mais evidente na minha vida a partir dos 5 anos de idade. Até considerando que seja autismo, é meio incomum, geralmente dá para perceber lá para os 2 anos, enfim, mais até os 6 anos, que é o período da primeira infância, é comum que se manifeste e tal. E eu tinha uma série de comportamentos
descontrolados, né? Brincadeiras, eu tinha aquele comportamento de jogar a cabeça na parede, que é típico de algumas crianças com autismo. Eu já vi casos até que crianças têm que usar capacete, né? E minha mãe tinha que ficar o tempo todo chamando minha atenção, senão poderia pôr em risco até a minha vida mesmo, né? E não podia ter brinquedo, quebrava tudo, jogava, arrebentava no chão. E na escola, né, se viessem falar comigo, era praticamente a mesma coisa que falar com uma porta. Eu não tinha nenhuma comunicação. A princípio, na pré-escola, né, no prézinho, eu estudei só até meio ano, porque pelo excesso de falta de comunicação mesmo. E na primeira série, na hora que a professora estava ensinando o beabá e tal, eu ficava lá desenhando. Não ficava focado no que ela estava ensinando. E isso não contribuía para que eu aprendesse nada. E a professora, claro, ficou implicada, né, com o fato de eu não estar seguindo o mesmo ritmo, e ficou irritada com isso. Ela começou a implicar com o fato de eu não falar com ela, de eu não falar com ninguém. Ela meio que interpretou como uma birra de criança e começava a falar coisas como: o gato comeu a sua língua, a sua mãe não ensinou você a falar. E aí eu comecei a apanhar porque eu não copiava, não sabia nada, não conseguia aprender nada porque eu estava lá na minha, lá, só desenhando, né? Comecei a apanhar, né? E esse tipo de comportamento contribuiu para que eu fosse estudar em classe especial. Classe especial é o nome da classe, né? Não era uma escola, era uma classe equivalente à primeira série que funcionava dentro de uma escola de ensino regular, uma escola comum, uma classe equivalente à primeira série, como eu disse, mas uma classe para criança com deficiência intelectual, que era chamado de retardo mental na época, né? E lá o ensino era extremamente lento, a criançada apanhava também, tá? Eu apanhei, ou apanhava ou ficava de castigo na hora do intervalo sem comer. Eu passei por isso, tal, não estou aqui me lamentando, eu só estou relatando mesmo. E anos 80, né, porque podia, nos anos 80 não dava em nada, quer dizer, poder não podia, né, mas não dava nada para a professora bater nos alunos. A minha mãe foi, né, tirar essa satisfação, mas claro, era a palavra da professora contra a palavra da criança e ficava por isso mesmo. E eu apanhava muito também da molecada, porque nessa classe tinha crianças de 8 até adolescentes de 14 anos. Né? E eu era mirrado, magrinho, né? Não que nem um cipó mesmo. E a molecada era bem mais forte que eu. E a coisa era violenta. Eu cheguei a tomar pedrada na cabeça, soco, murro. E, inclusive, eu atribuo a isso o fato de eu ter melhorado lá para os 8 anos. Né? Eu devo ter reagido ao ambiente. Eu lembro que tinha um moleque lá, ele batia em mim, e conforme ele batia, ele ia batendo e dizia: fala, filha da puta,
fala lazarento, fala filho da puta, fala lazarento e porrada sobre porrada. E eu interpreto assim, era uma forma, né, que a vida, até falando de uma linguagem metafísica mesmo, era uma forma que a vida encontrava para tirar eu daquilo, né? Então era para o meu bem, sair do espectro, né, como os profissionais em autismo falam hoje em dia. E claro que uma criança com autismo hoje não precisa passar por isso, né? Porque tem informações, tem tratamentos, mas na época, né, ninguém sabia o que era isso, pelo menos não com essa variação, né, com essas variações e tal. Autismo era só a, aquele quadro de uma criança em que nascia sem nenhuma comunicação, sem nenhuma resposta ao ambiente, tinha geralmente aquelas estereotipias, aqueles movimentos repetitivos e crescia dentro desse quadro, né? Geralmente um estado severo de autismo. Fora isso, não tinha outras possibilidades de interpretação de autismo. E a partir dos 8 anos de idade, eu passei a ter uma infância dentro dos padrões aí considerada normal. Passei a ter amizade, né, brincava com a criançada. Eu tinha algumas coisas que eu não tinha coragem, algumas atitudes que eu não tinha coragem de tomar, coisas até necessárias, por exemplo, se eu estivesse na escola, eu não tinha coragem de pedir para a professora para ir ao banheiro, mas até aí poderia passar com uma timidez, uma coisa que poderia ser uma dificuldade, poderia ser superada com o tempo e tal. Lá para os 14, 15 anos, todo aquele círculo de amizades que eu tinha feito começou a se desfazer. Cada um tomou seu rumo na vida e eu não consegui, né, refazer amizades, porque dependia de mim tomar atitudes e tal. E a coisa começou a piorar muito, né? Tornou a piorar. E, então, comecei a até chegar naquele quadro que eu descrevi aqui, né, no início, da dificuldade extrema e tal, né, de correr das pessoas mesmo. Então eu comecei a me isolar cada vez mais das pessoas e passei a ter comunicação apenas com a minha mãe. E mesmo assim tinha uma certa limitação, porque eu cheguei a mencionar aqui da dificuldade de conversar olhando nos olhos da pessoa, e essa dificuldade era até em relação à minha mãe. E vale ressaltar aqui que desde que o problema começou, né, a se tornar visível na minha vida, minha mãe sempre me ajudou, sempre ela começou, né, na infância, ela me levava a neurologista, psicólogo, enfim, mesmo uma ajuda espiritual, benzedor, ou que se tinha, né, de alternativa tal, dentro do alcance e tal, minha mãe sempre me ajudou nesse sentido. Lá para os 15 anos de idade, eu já tinha noção de que aquilo afetaria meu futuro, já estava prejudicando, né, a minha vida. Então eu comecei a planejar a minha mudança. E eu ficava as férias inteiras da escola ensaiando o que eu ia dizer para as pessoas. Eu chegava até a escrever roteiro, acreditava que isso facilitaria na hora de tomar essa atitude de mudança. Mas chegava na hora, parecia que tinha uma força me controlando e me impedindo de agir. Quem vê de fora acha que é muito simples, que só depende de tomar uma atitude, de fazer um pequeno esforço e tal. E não é bem assim, né? O pessoal chegava a comentar que era uma mania que eu havia pegado, uma certa barda. Aqui no interior eles falam barda, né? Então é uma barda que ele pegou, tal. Mas
foi uma dificuldade muito grande para superar, para até chegar ao momento em que eu conseguisse tomar uma atitude de conversar com as pessoas. E chegou um momento em que eu até consegui fazer amizades, conversar com algumas pessoas na escola e tal, isso, né, já no período adulto. Mas eu não sabia me relacionar direito com as pessoas, as pessoas também não sabiam se relacionar comigo, eu acabei brigando com o pessoal lá, e isso gerou alguns conflitos na época. E fora isso, né, eu não tinha uma sensação de espontaneidade, parecia de uma certa forma que eu estava preso à mesma coisa. Eu tinha a sensação de que a voz que saía de mim não era minha. É uma série de sensações que é até difícil de explicar isso. Eu queria ser espontâneo, eu queria agir com naturalidade, eu queria vencer toda essa dificuldade. Medicamentos que o psiquiatra receitava para ficar mais desinibido, eu nunca recusei em tomar. Mas não surtia nenhum efeito. Eu cheguei até a tomar bebida alcoólica mesmo, mais em dose moderada também, não alterava em nada a minha capacidade de comunicação, de espontaneidade e tal. Eu tinha que estar embriagado, né? Aí eu xingava todo mundo, falava besteira. E teve uma vez que eu até fui embriagado para a escola, eu só dei trabalho pro pessoal e prestei um papel ridículo. Então não adiantava nada, né? Inclusive eu bebi nessas ocasiões contra a minha vontade, porque eu não gosto nem de bebida alcoólica, não tomo uma gota de álcool. Só teve essa exceção na minha vida, que foi uma das alternativas aí que eu busquei para ver se eu ficava mais espontâneo, desinibido, porque o pessoal comenta, né, que toma uma cerveja tal, que é tímido e tal. Então eu fui nesse sentido para ver se conseguia, mas, né, como eu disse, não compensava tal. Teve uma ocasião, depois de já tentado de tudo e tal, que eu inventei de dar uma de louco. Não é que eu fosse fingir que eu estava louco, cara, eu vou explicar aqui, mas eu vou dar dois exemplos antes de coisas absurdas que eu fiz nesse sentido. Eu estava para a rua, né, no centro aqui da minha cidade, e simplesmente deitei no chão, na calçada lá, porque tinha pedreiro trabalhando em casa, tal, tava pra rua, eu não ficava lá, né? Não ficava em casa porque não preciso nem explicar aqui, né? Enfim, e eu tava 2 noites sem dormir, tava com muito sono, então eu pensei, morador de rua dorme no chão, por que eu não posso também? Eu já estava com o objetivo de fazer umas coisas absurdas, umas coisas que ninguém tem coragem de fazer e tal. Peguei e deitei no chão, né, cheio de gente mesmo, para dormir, mas não consegui, porque deu uns 5 minutos, veio uma mulher lá encher meu saco, perguntar se eu estava passando mal. Eu deixei a mulher falando sozinha, levantei e fui embora, né? Aí dormi sentado num banco lá. E teve uma outra ocasião em que eu considero uma das coisas mais absurdas que eu já fiz. Eu já tinha terminado o período escolar, eu peguei o meu material antigo, né, e fui para a escola. Não era mais aluno, fui para a mesma escola que eu havia estudado e tal. E cheguei lá, entrei numa classe de terceiro ano do ensino médio, que eu não conhecia ninguém. Procurei um local lá no fundo e sentei.
ninguém falou nada, ficaram olhando e tal, mas ninguém falou nada. E até achei estranho e tal, fiquei a aula inteira lá, ninguém comentou nada. E quando foi no dia seguinte eu voltei, né? Mesmo, a mesma situação, ninguém falou nada. No terceiro dia o diretor pediu para ele conversar com ele e ele disse que poderia continuar frequentando, que não tinha problema, porque na verdade ele já me conhecia, né? Era o mesmo diretor da época que eu estudei, então para ele não tinha problema, né? Segundo ele disse. E até fiz amizade com uma aluna lá que me convidou para ir à igreja dela, eu fui algumas vezes. Hoje, não que eu frequente igreja hoje, mas eu até tenho um histórico de idas a uma série de igrejas aí. Frequentei também por 5 anos a Setionoye. Aí no final acabei criando conflito com o pessoal de lá. Hoje eu sigo eu não sigo nenhuma linha religiosa, filosófica, não frequento local algum, né? Mas eu sou envolvido com questões de espiritualidade, então eu sigo uma linha independente, né, de espiritualidade. Mas por que eu tomava esse tipo de atitude de pessoa que parecia que estava saindo fora do seu juízo perfeito? Porque eu acreditava que se eu tivesse coragem de tomar atitudes como deitar no chão no local público, invadir a escola do jeito que eu descrevi aqui, e outras coisas que eu nem citei, se eu tinha coragem de tomar esse tipo de atitude, que na verdade era mais fácil fazer isso do que chegar numa pessoa e conversar. Mas ainda assim era uma situação vergonhosa, porque quem tem coragem de deitar no chão, no local público, quem tem coragem de fazer esse tipo de coisa? É difícil, né? E hoje eu não tô, se eu precisar fazer de novo eu faço, não tô nem aí, mas para vergonha, claro que eu não vou fazer por questão de bom senso, não tem necessidade. Mas, né, pelo menos quebrou essa coisa em vários sentidos aí, pode até ter me ajudado em questão a quebrar uma certa vergonha que talvez tivesse ligado também a esse meu problema e tal. E então eu acreditava que se eu tinha coragem de tomar esse tipo de atitude, quebraria de alguma forma essa dificuldade. Eu poderia tomar qualquer outra atitude na sociedade, né? Então isso contribuiria para que eu agisse com espontaneidade, para que eu tivesse essa liberdade que eu tanto queria em termos de interação com as pessoas e tal. Né? Não resultou nisso, mas, como eu disse, talvez tenha me ajudado em alguns aspectos aí da vida a tomar mais atitude, a ter coragem, né? Para tomar certas atitudes na sociedade. Um dos pontos que eu considero mais negativos em se ter um conflito mental, assim como o meu, quando a pessoa tem um desarranjo mental, o que acontece, né? Esse desarranjo ele envia informações equivalentes para as células do corpo, que é o fator psicossomático. E o que acontece com a saúde física, né? Então, eu tive todos os 5 sentidos afetados em algum nível. Eu não vou citar todos os problemas aqui, eu só vou falar da visão. Só na visão eu tenho 3 problemas. Mancha na retina, ceratocone e miopia. Inclusive quando começou a piorar
lá para os 21 anos de idade, piorou assim de uma forma brusca mesmo, minha visão, e eu fiquei muito para baixo, porque eu queria seguir carreira de artista plástico, então eu tive que deixar de lado. 10 anos atrás foi feito um transplante de córnea, mas não resultou em muita melhora. Então até hoje eu estou confiante à espera de um milagre. E para finalizar esta gravação, falando da questão do autismo, eu não vejo possibilidade de descartar que seja mesmo, porque eu pesquisei, como eu já disse, bastante essa questão, assisti a uma série de vídeos no YouTube de pessoas contando seu histórico de vida, eu pesquisei autismo em todos os níveis, comparei com o meu histórico de vida, com as características e tal, e eu tenho quase todas as características entre autismo leve a moderado. Pesquisei também outros transtornos que de alguma forma eu já fui associado, transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade antissocial, até a questão da esquizofrenia, porque na adolescência eu fui associado à esquizofrenia, porque os psiquiatras, alguns psiquiatras que eu passei na época, suspeitaram de esquizofrenia, então eles receitavam um medicamento para esquizofrênico. Eu não cheguei a ter esse diagnóstico, até porque as características principais não coincidiam e tal, mas como suspeita, então eu passei a tomar a medicação e em uma ocasião eu quase morri em decorrência de medicação equivocada. E nenhum desses transtornos aí que eu citei, analisando, né, as características principais, analisando minuciosamente e tal, não dá para enquadrar o meu caso em nenhum desses outros transtornos. E hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade na vida em sociedade e tal, mas eu venho me empenhando bastante, porque hoje pelo menos se tem como obter informações, uma infinidade, né, de informações em todos os sentidos aí, e eu posso usar isso, né, venho fazendo isso, usando isso ao meu favor, né, buscando informações na internet, eu venho elaborando uma série de projetos para tocar a minha vida para frente. E como eu já disse, né, eu sou envolvido em questões de espiritualidade, questões de transcendência, então eu acredito que para o ser humano tudo é possível e nunca é tarde para nada.